Bem-vindos à segunda videoaula dos estúdios BY. Se você não teve a oportunidade de ver a primeira, continue sem ver. Não ficou boa não, viu? Atenção, este é um conteúdo destinado ao sexto ano do ensino fundamental. Todo o conteúdo aqui é baseado em livros do sexto ano e destinado a esses estudantes. Se você não é um estudante do sexto ano, continue vendo. E compartilhe esse vídeo, dê um like e comente também. A gente vai sempre melhorando o nosso conteúdo. Então, por favor, fique aí, continue com a gente. Hoje nós vamos falar sobre os nossos recursos renováveis, continuando o tema do vídeo anterior, onde nós falamos sobre os recursos não renováveis. Por isso, vamos relembrar. Recursos não renováveis são os que não se renovam, como os combustíveis fósseis e os metais. Recursos renováveis são os que podem se renovar, como a água, o sol, o vento e as plantações. A energia hidrelétrica é a energia gerada através da força das águas. Por isso, é necessária a construção de grandes barragens para se ter um grande reservatório de água. Essa é a maior fonte de energia do Brasil, sendo uma das maiores indústrias, usinas de energia, a binacional construída entre as fronteiras de Paraguai e Brasil, a usina de Itaipu. Como ela funciona? Então, esse grande reservatório de água vai gerar uma gigantesca pressão de água que vai passar por um duto onde vai movimentar uma enorme turbina que, por sua vez, vai movimentar um gerador que vai transformar a energia cinética em energia elétrica, fazendo a corrente elétrica que vai chegar até as nossas casas depois. Como ela é construída? Ela é feita, primeiro, é necessário um rio com um grande potencial de água para se poder ter uma grande reserva de energia. Por isso é escolhido um rio com esse grande potencial, onde é feita uma barragem para represar e gerar um reservatório de água. Então, nesse reservatório, nessa barragem colocadas turbinas que vão gerar a energia elétrica a partir da força das águas. Quais são as vantagens desse tipo de energia? Ela é limpa e renovável, não polui o ar, já que as hidrelétricas não produzem poluentes para ser lançados na atmosfera. Mais para frente, nós vamos ver que algumas usinas produzem esses poluentes como um subproduto. Elas não produzem produtos tóxicos em sua atividade. E supostamente, as usinas hidrelétricas auxiliam no combate às mudanças climáticas, já que os reservatórios teriam capacidade de absorção de gases do efeito estufa, já que elas têm uma grande quantidade de água e nessa água possuem algas que vão fazer a fotossíntese tirando gases do efeito estufa. Só que por que supostamente? Porque antes dessa grande quantidade de água existir, haviam florestas que também faziam a mesma coisa. Então, na prática, elas não mudam tanto a realidade da absorção de gases. Por isso, muitas pessoas não consideram essa fonte de energia limpa e nem barata, por causa do grande prejuízo e impacto que elas causam na geografia do local. Outras vantagens: elas coletam águas das chuvas, que podem ser também utilizadas para o consumo humano, bem como para irrigação em lavouras, dentre outras funções. Como elas têm esse gigantesco reservatório, toda essa água não é utilizada para a fabricação de energia, por isso ela pode ter outros destinos. A energia hidrelétrica também é considerada limpa e barata por algumas pessoas. E não corre o risco de esgotamento, já que a água é gratuita tecnicamente,
eles não têm que ficar comprando material de fora de outras regiões. A água já está armazenada na própria indústria, na própria usina. Desvantagens: a destruição de comunidades. Como eu disse, para se produzir energia hidrelétrica, para a construção da usina hidrelétrica, é necessário inundar uma grande região. E muitas vezes já existem comunidades. Mas não é como o Thanos vai estalar o dedo e tudo vai ficar debaixo d'água, não. Esse é um processo lento. Por isso, dá tempo dos moradores saírem dessas regiões e irem para outras regiões. Elas também geram desmatamento, já que a inundação pode acabar com florestas, como o Parque do Dourado, que foi totalmente inundado para a construção de uma usina hidrelétrica. Elas também, devido a essa grande quantidade de água, podem gerar mudanças climáticas, aumentando as quantidades de chuvas na região onde foi construída essa usina. A energia solar. Esta também é uma fonte de energia limpa e sustentável. A energia solar funciona como: o painel fica em exposição à luz do sol, onde vai gerar energia elétrica DC. Um inversor converte a energia elétrica DC, gerada através dos elétrons movimentados na placa, em energia elétrica AC, que é a energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, nas lâmpadas e aparelhos elétricos. O imóvel, a casa, consome a eletricidade necessária e o restante vai para as linhas elétricas. Vantagens: a energia é sustentável. Não há ruídos e poluição. Agilidade e facilidade na instalação. Você compra as placas que são facilmente carregadas e rapidamente elas podem ser montadas. A manutenção é quase inexistente e ocupa pouco espaço. As placas são pequenas e finas. Desvantagens: valor alto de investimento. Como essa tecnologia ainda é cara e precisa ser melhorada, ela ainda é bastante difícil o acesso a ela nos primeiros meses, mas ela gera um rápido retorno para o comprador. Outro grande problema, e o principal problema deste tipo de usina, é que ela não gera energia durante a noite, já que ela precisa de estar em dias limpos e com alta luminosidade. Daí essa grande desvantagem, ela não gera energia em dias nublados, chuvosos ou à noite. E ocupa muito espaço. Opa, mas espera aí, você não acabou de dizer que elas ocupam pouco espaço? Sim. Mas elas são placas e muitas vezes são construídas as fazendas de energia solar. E todas essas placas precisam estar diretamente voltadas para a luz. Por isso elas ocupam um grande espaço, mas isso é facilmente resolvido, já que como essas placas são leves, elas podem ser colocadas em cima dos telhados das casas. Por isso, a cidade pode gerar a sua própria eletricidade. Algumas curiosidades sobre esta usina. Na China, existe uma usina solar, uma fazenda de energia solar, construída em formato de panda. Ela também pode ser construída sobre a água. Isso mesmo. Por isso, algumas usinas hidrelétricas podem ter dupla função. Elas podem servir de reservatório para a água da usina hidrelétrica e elas também podem ser, sobre as águas, podem ser construídas plataformas com painéis solares, gerando também energia solar. E essa usina também não precisa de água. Ela é a única usina que não necessita de água para sua construção.
Por isso ela pode ser construída no meio do deserto, lugar onde a água é escassa. Usina eólica. É a usina que produz energia com a força dos ventos. Como ela funciona? A energia eólica é um gigantesco catavento, onde o vento faz as hélices girarem, o eixo movimenta o gerador para produzir eletricidade. Um transformador converte a energia em alta voltagem. A eletricidade é transmitida pela rede elétrica. Como ela é construída? Primeiro é necessária a construção de uma base firme e forte para sustentar essa gigantesca hélice. Depois é construída uma torre, e no alto dessa torre é colocada a hélice que vai, através da força dos ventos, movimentar uma turbina. Quais são as suas vantagens? É inesgotável, já que o vento está disponível em período contínuo e sem data para acabar. Não emite gases poluentes, nem gera resíduos. Diminui a emissão de gases do efeito estufa. E os parques eólicos são compatíveis com outros usos e utilizações do terreno, como a agricultura e a criação de gado. Como essas torres são construídas longe uma da outra, elas geram um espaço que pode ser aproveitado para outras culturas. Por isso, o proprietário desse terreno pode tanto gerar energia como produtos agrícolas. Outras vantagens. É uma das fontes mais baratas de energia. Uma vez que você constrói a torre, ela tem uma manutenção pequena, a cada 6 meses em média. Quais são as suas desvantagens? A intermitência, já que o vento aumenta sua intensidade em alguns momentos do dia. Ou seja, ela não gera energia em período contínuo. Impacto sobre as aves, já que as hélices podem matar algumas aves. E também ela tem um impacto sonoro. Essa é uma usina que, devido ao vento forte que bate em suas pás, produz ruídos constantes e altos. Por isso, os habitantes devem morar e passar a pelo menos no mínimo 200 metros de distância, para que não possam prejudicar a sua audição. Curiosidades: o Brasil tem um dos melhores ventos do mundo, principalmente na região Nordeste, que tem um grande potencial para a construção de usinas eólicas. Essas torres, apesar de parecerem pequenas, elas são muito grandes. Elas podem ter de 90 a 120 metros de altura, sem contar a pá. E com a estrutura completa, elas podem ter entre 140 e 185 metros de altura, equivalente a um prédio de 42 ou 56 andares. A base da torre tem cerca de 5 metros de diâmetro, o que são necessárias 15 pessoas para abraçá-la em todo o seu perímetro. Energia de biomassa. Essa é bastante desconhecida. Por isso, primeiro é necessário sabermos o que é a biomassa. É qualquer massa de matéria viva, como fezes de animais, mas principalmente matéria orgânica que é de especial origem a vegetal. É a principal fonte de biomassa, como o bagaço de cana ou restos de outras plantas, como arroz, milho, ou mesmo de plantações, como eucalipto, já que a madeira é uma rica fonte de biomassa. Como funciona essa energia? A biomassa alimenta grandes fornos que vão ferver a água. O vapor da água atravessa tubulações que vão movimentar uma turbina. Essa turbina, por sua vez, movimenta um gerador que vai transformar essa energia em energia elétrica. A principal fonte de biomassa no Brasil é o bagaço de cana. Como é construída? Sua construção é bem simples.
Ela é uma usina normal, onde precisa ter um espaço para caldeira, que vai ferver essa água e movimentar as turbinas. E precisa também de um depósito para guardar a biomassa. Vantagens: baixo custo de aquisição, já que ela não precisa ter grandes reservatórios de água e a sua tecnologia é bastante simples. A não emissão de dióxido de enxofre, tão poluente ao meio ambiente. E as sobras das cinzas são menos agressivas ao meio ambiente. As cinzas, como são cinzas naturais de restos de vegetação, elas não são tão tóxicas para o meio ambiente. Menor corrosão dos equipamentos. A caldeira e o forno duram por muito tempo. E menor risco ambiental. E as emissões não contribuem para o efeito estufa, já que o carbono liberado é natural e pode ser reaproveitado devido ao crescimento natural das plantas. Desvantagens: o desmatamento de florestas, além da destruição de habitats, já que a madeira também é considerada biomassa. Possui um menor poder calórico, ou seja, como a lenha sendo queimada é matéria de biomassa, ela não gera tanto calor, por isso o vapor gerado não é tão grande. E além do mais, os biocombustíveis líquidos contribuem para a formação de chuvas ácidas. E também existe a dificuldade no transporte e no armazenamento da biomassa sólida, ou seja, essas usinas elas têm que ser construídas próximas a grandes plantações de cana. E não confundir também biomassa com as usinas térmicas. A usina térmica ela utiliza o carvão mineral, gás natural e petróleo. E ela não é considerada uma fonte renovável. E a biomassa utiliza vegetais como bagaço de cana, que é uma fonte renovável. A energia geotérmica. Essa energia ela é bastante nova e está em grande expansão atualmente, sendo a Islândia um país que mais utiliza dessa fonte de energia. Ela tem que ser construída em regiões de atividade geotérmica, como por exemplo, próximos a vulcões, só que tem que ser em terreno estável. Como ela funciona? O calor do centro da Terra aquece fontes de água, que geram grande quantidade de vapor, que vai movimentar uma turbina, mais uma vez a turbina, que por sua vez movimenta um gerador. E isso gera um ciclo, natural da Terra. A Terra aquece a água, que vai para a usina, essa água volta novamente para o reservatório subterrâneo natural, gerando energia. Então, a água, que é aquecida naturalmente pelo calor da Terra, forma geysers. Esse geyser é água quente, que contém muito vapor, que gira grandes turbinas, gerando assim a energia elétrica. Como é construída? Ela tem que ser construída em áreas com atividade geotérmica. Caso não tenha água nessas regiões, a água pode ser carregada com a ajuda de caminhões-pipa, por exemplo, e encher reservatórios subterrâneos que vão ser aquecidos pelo magma da Terra, gerando vapor, que vai movimentar as turbinas. Então elas têm que ser construídas em locais de atividade geotérmica, perfurando a Terra, até encontrar esses reservatórios de água quente. Vantagens: ela é limpa, não gera poluição nenhuma, ocupa muito pouco espaço, gera energia 24 horas. Como a energia geotérmica é intermitente, ela acontece o tempo todo, ela pode gerar energia 24 horas, o que contorna problemas como da usina solar e eólica.
e elas são independentes, não precisam de comprar nenhum combustível, como no caso da biomassa, que precisa de combustível. Elas não precisam do vento, do sol e nem de água. Só a água natural dos geysers. Desvantagens: tem um alto custo. Como é uma tecnologia nova, ela tem que ter esse alto custo. E se não forem bem estudadas, podem perfurar e liberar gases tóxicos do interior da Terra, com um forte cheiro, alguns cheiro bem desagradável, alguns até podem se assemelhar ao ovo podre. E gastos com manutenção: os canos sofrem corrosão e mineração com a água do interior da Terra. Como essa água pode ter muitos metais, muitos minerais que vão entupir os canos. A energia nuclear é uma energia bastante perigosa devido à sua radioatividade. Por isso é necessária a construção de um reator, onde vai ficar todo o material radioativo, vai ficar dentro desse reator. Como ela funciona? São basicamente 3 sistemas de água. O primeiro sistema vai ficar dentro do reator. Essa água vai entrar em contato com o material radioativo, que vai gerar uma grande quantidade de calor. O plutônio e os outros metais, como o urânio, que são utilizados nessas usinas, eles geram uma grande quantidade de calor, que evapora a água rapidamente. Então entra o segundo sistema de água, que é o sistema que vai entrar em contato com a turbina e que vai entrar em contato com o reator. Ele não entra em contato direto com os produtos radioativos. A água passa por ele e evapora. Esse vapor gera uma grande pressão que vai movimentar a turbina, que por sua vez vai movimentar um gerador. E tem o terceiro sistema de água, que é o resfriador, que vai entrar em contato com a água do segundo sistema, onde vai transformar o vapor em água líquida e volta novamente a circular no sistema. Como ela é construída? Para a construção dessa usina é necessário muito cuidado mesmo, porque qualquer acidente pode gerar grandes desastres ambientais, sociais, e não é legal mesmo quando isso acontece. Por isso é necessário construções de grandes paredes de concreto para evitar que a radiação possa sair dessa região. E em volta dela, todo é construído um sistema de segurança muito bem arquitetado para evitar qualquer vazamento de radiação, qualquer contaminação. Quais são as vantagens? Não libera gases de efeito estufa. E elas precisam de pouco espaço para serem construídas. Grande disponibilidade de combustível. Grande disponibilidade do combustível. O combustível utilizado nas usinas nucleares, eles não precisam de grandes quantidades. 1 grama de urânio equivale a mais de 30 carros de combustível fóssil. Por isso que ela gera uma riqueza, ela gera uma grande quantidade de lucros. Pequeno risco no transporte do combustível. As usinas térmicas, elas precisam de combustíveis fósseis que são transportados em dutos. Isso causa um grande risco. Caso algum desses canos arrebente, estoure, vai causar um grande prejuízo para a usina térmica. No caso da usina nuclear, isso não acontece, porque pode ser transportado em pequenos veículos. Um caminhão transporta uma grande quantidade de material que pode ser utilizado por muito tempo. Pequena quantidade de resíduo. Apesar da quantidade ser pequena, ele é altamente radioativo. Por isso, existe um local específico para se isolar e despejar esse material radioativo. E ela é independente de fatores climáticos. Ela pode gerar energia em qualquer situação,
em dias quentes ou nublados. Desvantagem: o lixo radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Mais cara quando comparados a outras formas. Riscos de acidentes nucleares, quando o que aconteceu em Chernobyl, que causou um grande desastre e até hoje a cidade não pode ser habitada, e problemas ambientais devido ao aquecimento de água, que causa a mortalidade de peixes da região. Muito obrigado por ficar até aqui, mais uma vez por ter paciência. Eu agradeço mesmo de coração você que ficou até o final do vídeo. Até a próxima, amiguinhos!